tantas lutas, tantas dores, tanto sofrimento, porque nós vivemos não só num tempo de crise, mas num mundo que está em crise, num mundo que vive sem Deus. E é por isso que temos tantas dores. Mas a minha palavra para vocês que nos visitam, é que temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E só há uma esperança. Só há um que pode nos dar essa esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que eu quero saudar todos vocês. E que o Senhor, esse mesmo Senhor, nos abençoe nesse momento em que Ele vai falar por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, a palavra do Senhor. Nós estamos desenvolvendo uma série que diz respeito à esperança em tempos de crise. E hoje nós vamos falar de provações, esperança em provações. Parece algo contraditório. E para você entender um pouco, eu vou falar algo uma experiência que passamos aqui há alguns anos, quando começamos o CTM, o Centro de Treinamento Ministerial. Muita gente ficou entusiasmada porque é ainda uma grande oportunidade de aprofundar o estudo da palavra de Deus. Mas eu me lembro também que várias pessoas desistiram quando souberam que teriam que fazer trabalhos, quando souberam que haveria provas, porque há muitos que não gostam de provas, talvez por traumas, por alguns professores terríveis, desses que massacram, que dão provas com o único objetivo de reprovar. E aqueles que são professores sabem o que é isso, né, Sérgio? E eu confesso a vocês publicamente que eu já dei prova para reprovar. Que maldade! Isso cria traumas, né? Então, por isso, talvez muitos não gostem de provas, mas nós passamos por provas, ou, se vocês querem, provações. Não há diferença. E nós vamos ver que não há essa diferença. Mas o que nós estamos entendendo por provações? Lutas, problemas, dificuldades, dores, aparentes derrotas. Sabe quando você fica desestabilizado, perdeu o chão, aquele alicerce que o sustentava? Isso significa que você está passando por provação, luta, sofrimento, e você fica completamente perdido. Mas parece que há ainda, infelizmente, no meio evangélico, uma corrente que associa provações com pecado. Se você está passando por lutas, dores, sofrimento, é sinal claro de que você está em pecado. Pode até ser, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que neste mundo temos lutas, passaremos por aflições. Veja o exemplo de Paulo, por quantas e quantas experiências de provação passou o nosso apóstolo. Então, estamos sujeitos a provações. Mas eu quero lembrar a vocês que há esperança em tempos de provação. Há esperança. E para isso eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Tiago, do versículo 2 até o versículo 8. O texto de Tiago assim começa:
no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando eu leio isso, eu não sei se quando você lê isso, causa um impacto em você. Parece que não, será que eu li direito? Veja bem, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria e provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Assim diz a palavra de Deus. E quando Tiago escreveu esse texto, ele escreveu dirigido a cristãos que estavam dispersos, e estavam sofrendo, enfrentando lutas, sofrendo perseguição, opressão dos seus superiores, dos seus patrões. Eram cristãos e estavam passando por momentos difíceis. E é claro que, com isso, eu quero dizer a vocês que o objetivo desta meditação é trazer a vocês orientação, é trazer a vocês conforto e esperança em tempo de provação. Dizer que isso é possível, isso é possível. Então, eu quero mostrar também que a esperança do discípulo de Jesus Cristo, a esperança do discípulo se realiza em Cristo, especialmente nas provações. Lembrando mais uma vez que Jesus não prometeu um caminho fácil. Ele não prometeu um caminho fácil. Ele disse que haveria obstáculos, mas ele prometeu que a chegada é certa. A chegada é certa. E disso nós temos certeza absoluta. E precisamos aprender a ter esperança nas provações. Porque, em geral, um cristão enfrenta luta ou lutas, porque um cristão fiel passa por problemas, por provações, perde o emprego, porque um cristão fiel não passa no vestibular, vai mal no Enem, ou tem problemas de toda ordem. É preciso saber a origem das provações. E há algumas fontes que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas diz respeito à nossa natureza. Nós pertencemos à raça humana, que está em pecado, desde Adão, caída. E por isso nós enfrentamos problemas. Nós vivemos num mundo em que a maioria não crê em Deus. E por isso temos problemas. Enfrentamos, estamos passando um período de crise aqui no país, por causa da natureza humana. Mas não é só isso, eu posso enfrentar provações por causa da minha pecaminosidade. Criamos problemas com a língua, falamos o que não devia falar. Criamos problema por sermos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, por desejo de poder, de glória. Criamos problemas e pecamos. Sofremos as consequências dos nossos erros. Deus perdoa, e nós sabemos disso. Ele é fiel e justo para perdoar.
Mas Deus, muitas vezes, não tira. São consequências do nosso pecado. São consequências, muitas vezes, de escolhas erradas. Eu escolho caminhos que muitas vezes eu sei que são caminhos de morte. São caminhos que me levam a encrencas e vai me dar problemas. E muitas vezes eu estou consciente disso. Os pais alertam, os líderes alertam, os irmãos da igreja alertam, mas eu não evito aqueles caminhos. Acabo sofrendo as consequências e passo por período de provações, por períodos de dificuldades. Mas eu posso ter provações por causa da vida cristã. Nós enfrentamos tribulações pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de buscarmos seguir os caminhos de Cristo, os princípios que Cristo nos ensina. E Deus nos adverte a esperarmos provações, pois elas constituem uma forma de aprendizado. Uma forma de aprendizado. E quero lembrar que, quando Tiago está falando de provações, neste contexto, nesta porção que nós acabamos de ler, ele está falando desse último tipo de provação. Provação que advém da vida cristã. Lembre-se de que ele está se dirigindo a cristãos que estão passando por lutas. Então é esse tipo de provação a que Tiago vai se referir. E eu quero mostrar a vocês 2 razões para se ter esperança na provação. 2 razões para isso. A primeira delas é que as provações nos levam ao aperfeiçoamento. A provação leva ao aperfeiçoamento do discípulo. A provação mostra a provisão de Deus. A primeira é o para quê. Para que passamos por provações? E a segunda é como passar pelas provações. O para quê e o como. Vamos começar com a primeira. O aperfeiçoamento do discípulo. Eu sei que ninguém gosta de passar por provação. Eu não gosto. Eu penso que você também não goste de sofrer. E fica aqui a grande questão: resistir ou derreter como esse gelo e esse fogo que está em cima desse gelo. Passamos por períodos difíceis. E a pergunta é a seguinte: como reagir diante de uma provação, de um período difícil? Que tipo de reação eu posso ter? Em geral, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos incompreendidos, outras vezes nos sentimos injustiçados. E o que fazemos? Caímos em murmurações, choramos, reclamamos. Quando nós caímos nessa reação de murmurar, e quando estou falando em murmurar, não é falar baixinho. A murmuração é uma reclamação, mas é uma reclamação não natural, é um resmungar. A murmuração é resmungar, é maldizer. A murmuração é pecado. Não é uma atitude digna do discípulo. Por quê? Porque quando você murmura, você está duvidando de Deus. Você está maldizendo o seu próprio Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, um dos momentos que mais desagrada a Deus é o momento de murmuração do povo. Então, devemos evitar murmurar quando passamos por provação. Uma outra reação que eu mencionei aqui é chorar, lamentar. E eu quero dizer a você, você que está sofrendo, eu sei que há vários de vocês que passam por lutas, estão sofrendo. Se você tem chorado, se você tem lamentado, fique tranquilo, não é pecado. Não é pecado. Muitas vezes nós precisamos lamentar, chorar, mas é preciso que você lamente
para a pessoa certa. E essa pessoa certa é Deus. Não há nada demais que você se dirija a Deus e diga: Deus, eu não estou aguentando. Deus, até quando? Por quê, Senhor? Quando você dirige a Ele, não há problema nenhum. O problema é quando você fica reclamando pelos cantos, lamentando, chorando pelos cantos. Mas quando você chora para Deus, vem o alívio. Vem o alívio. Mas quando eu olho para este texto, há algo que é paradoxal. Qual é a recomendação de Tiago? Qual a reação que nós devemos ter? Tiago está dizendo: alegrem-se. Alegrem-se. E a grande pergunta: mas como me alegrar se eu estou sofrendo? Mas Tiago está dizendo: alegrem-se. E lembrem-se, esse alegrar-se não é um rir à toa, não é um riso forçado, não é aquele riso que é fruto de uma lavagem cerebral. Há motivos para se alegrar. Um dos motivos para você se alegrar é quando você está passando pela aprovação, é sinal claro de que Deus olha para você e por você. Deus está se importando sim com você. Eu sei que nessas horas somos levados a achar que Deus nos abandonou, mas não é verdade. É nessas horas que você tem a certeza de que Deus está olhando por você. Por isso, é importante colocar que essa reação é uma gratidão ao Senhor. Alegria porque é gratidão a Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus se importa com você. Deus se importa. Mas o motivo mais evidente de eu me alegrar é porque se trata de uma oportunidade, de uma excelente oportunidade de autoconhecimento, para eu me conhecer melhor. A aprovação revela quem eu sou. A aprovação é reflexo da minha identidade. A aprovação diz sobre o meu caráter, sobre a minha fibra. Por isso é motivo de grande alegria, porque é na aprovação que eu vou ter um autoconhecimento. E por isso eu vejo que é para eu me alegrar. Mas aí no versículo 3, há uma palavrinha-chave também para alegria, que está bem no começo: sabendo que a aprovação, sabendo. Você se alegra porque você sabe, porque você conhece qual é a finalidade da aprovação. Quando você não olha só as circunstâncias, você olha além das circunstâncias, você vai se alegrar, porque é para o seu bem. Esse é o motivo da alegria. E o motivo da alegria também diz respeito a esse texto de Filipenses. Porque vos foi concedida a graça, a alegria de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo que nos foi concedido o privilégio de crer em Cristo. E eu sei que vocês creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas além de crer nele, padecer, sofrer, é privilégio. É privilégio. Então, é motivo de alegria. E mais ainda, porque quando eu assim reajo, eu vou perceber que isso vai me dar perseverança nas provações. E o que é perseverança? Perseverança é a capacidade de ir adiante, mesmo em condições adversas, mesmo em condições contrárias, eu vou em frente. Perseverança é ficar firme, não desistir. Eu mantenho-me nesse caminho, nessa caminhada. É aquilo que nós cantamos há pouco. Eu não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor.
Eu olho o amor de Deus. Eu não me guio por vistas, aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo na minha vida agora é ruim porque me causa dor, mas eu não me oriento por isso. Eu me oriento por aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que isso vai ser motivo de bênção na minha vida. Bênção. Além disso, há um texto de Paulo que está lá em Romanos 5, 3 a 4, que ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverança. E perseverança não se aprende nas escolas, não se aprende nos bancos escolares, e garanto, não se aprende nos seminários. Perseverança só vai ser aprendida na escola da vida. E nessa escola da vida em que fomos matriculados por Deus. É nessa escola que nós vamos aprender a perseverança. E eu garanto para você, você goste ou não de provas, você terá provas nessa escola. Você vai ter que passar por provas, porque elas vão moldar o seu caráter, elas servem para o seu aperfeiçoamento. Então eu reconheço que a provação vai me aperfeiçoar, porque simplesmente vai me levar à integridade e à perfeição. Por isso, resista firme. O propósito de Deus é que cheguemos à perfeição e integridade. Em outras palavras, o que Deus deseja é moldar o meu caráter, melhorar a minha natureza ruim e pecaminosa. Deus deseja isso, mudar o meu modo de agir e reagir com os meus próximos, lá na minha casa, lá no meu emprego, na minha vizinhança, a minha maneira de agir e reagir, de levar a minha vida profissional, como eu tenho trabalhado. Será que eu tenho trabalhado como quem trabalha para o Senhor? Ou tenho trabalhado simplesmente para ganhar dinheiro ou para ter uma realização pessoal? Essa mudança que Deus vai fazer na minha vida, Ele dá a oportunidade para eu me aperfeiçoar. E, além disso, a aprovação me leva a ser íntegro, isto é, inteiro, e não dividido. O coração inteiro nas mãos de Deus, não dividido, ora para cá e ora para lá. Assim eu entendo que a aprovação é motivo de grande alegria, pois sem ela eu não seria o mesmo, não teria o meu caráter moldado e aperfeiçoado. Nós não gostamos de provação, mas precisamos da aprovação para o nosso aperfeiçoamento. As provações me levam a ser mais compreensivo, mais piedoso, mais tolerante com as pessoas. Me fará uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus Cristo. Esse é o alvo. Mais parecida com o varão perfeito. Depois que você passa pela aprovação, e quando olho para o texto de Tiago, que ele diz passar por várias provações, esse várias significam provações variadas. As provações são variadas, são multicolores. Algumas são assim de um rosa bem leve, outras são daquele roxo tenebroso, difíceis. Algumas são fáceis, outras mais difíceis. Mas depois de passar por uma aprovação, como é que você ficou? Você ficou uma pessoa amarga? Amargurada porque você passou pela provação? Ou você ficou uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, mais piedosa? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Resista firme e busque o aperfeiçoamento do seu caráter por meio da aprovação, porque a esperança do discípulo se realiza especialmente nas provações. O segundo motivo para termos esperança nas provações é a provisão de Deus, é o como.
Como passar pelas provações? Quando você olha para essa fotografia, como foi possível o povo de Israel? Você consegue imaginar as tropas do faraó chegando? Eles não tinham para onde ir, e diante deles o mar. Mas a fé levou o mar a se abrir. Isso pode acontecer não da mesma forma. Isso não significa que você está com vontade de ver se o mar vai se abrir e você vai até a beira do mar e vai clamar a Deus que o mar se abra. Não é assim. Mas o mar se abre de outras formas na sua vida. É a mão de Deus, é a providência divina agindo na sua vida. Quando as coisas não vão bem, eu olho ao redor e não encontro saída. Eu não sei o que fazer, isso é normal. O que fazer quando as finanças não vão bem em tempos de crise? O que fazer quando os relacionamentos estão rompidos? Como lidar com um filho problemático? Como lidar com aquele irmão da igreja, que está na igreja, e que mesmo assim me atormenta e me faz pecar? Como lidar com essas situações? E você pode ampliar os exemplos. Como lidar? Como tomar decisões certas em períodos difíceis, em períodos em que você está pressionado? Como tomar decisões? Só há uma forma. E Tiago diz qual é esse caminho. É a busca da sabedoria. Sabem o que é sabedoria? Sabedoria é a arte de tomar decisões em momentos difíceis. Sabedoria é isso. Você está pressionado, você está sofrendo, passando por tribulação e tem que tomar decisões sábias, corretas. Mas de onde vem isso? Como ter essa sabedoria? Ela não está à disposição nas prateleiras dos supermercados, nem nas lojas de departamento. Não dá para comprar. Não dá. Mas onde buscar? O texto é claro, vá buscar na fonte. E qual é a fonte da sabedoria? É o nosso Deus. E vejam que o texto diz que é de graça, Ele dá liberalmente, não custa nada, mas basta buscar, busque. E onde está essa sabedoria? Está aqui na palavra. Leia o livro de Provérbios. Quantas situações de sabedoria, palavras de sabedoria, e em tantas outras passagens. Aliás, eu quero dizer, para não ficar dando exemplo, que todo livro da Bíblia é um livro de sabedoria, porque ele nos indica como agirmos nessas situações. Há o recurso da oração. Oração é intimidade com Deus. Eu quero dizer que você não pode buscar sabedoria sem orar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. E a oração nos traz intimidade com Deus. E eu não tenho dúvida que muitas vezes Deus nos manda provação para que tenhamos intimidade com Ele. Deus nos manda provação para que tenhamos intimidade com Ele. Você não quer provação? Por causa disso, comece a ter intimidade com Deus. Comece constantes na busca de sabedoria com Deus. E normalmente, como nós costumamos fazer, e quando colocando nós, não é vocês, eu estou nesta. Qual é o normal na nossa vida? Eu planejo, eu decido, e depois disso, eu oro a Deus pedindo que Deus abençoe a minha decisão. Eu não sei se é assim com vocês, mas muitas vezes eu acabo fazendo assim e tenho que voltar a Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu estou errado, eu não devo fazer assim. A busca da sabedoria está em Deus, então eu devo primeiro buscar essa sabedoria para tomar as minhas decisões e para planejar e tomar as decisões.
A sabedoria é importante nessas horas porque ela mostra a minha fragilidade. A sabedoria é importante porque ela mostra a minha impotência. Ela quebra o meu orgulho. Ela quebra a minha vaidade, a minha prepotência. E então, eu não tenho outra saída não ser reconhecer: eu não sou nada sem o Senhor, meu Deus. E quando nós chegamos aí, estamos no ponto. Aí Deus age. Aí Deus manda a sabedoria de que precisamos, porque estamos sofrendo. Mas é preciso ter esse momento de intimidade. Por isso eu conclamo vocês, vamos orar. Vamos buscar o Senhor para que Ele nos mande essa sabedoria de que precisamos para passar por esses momentos difíceis, porque estamos passando. Mas se diante das provações você continua orgulhoso, prepotente, vaidoso, achando que é na força do seu braço, você não vai a lugar nenhum. Aliás, você vai sofrer muito mais. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, eu garanto para você, a sua tribulação, a sua provação não vai ser tirada por Deus, mas garanto que ela vai ficar mais leve, porque você sabe que não está sozinho, que tem alguém que está com você, que tem alguém que quer ensinar você, como na prova da escola, é para medir o seu conhecimento, é para saber onde você tem que trabalhar mais. E assim a aprovação nos mostra onde eu tenho que trabalhar mais na minha vida, qual é a área que eu preciso melhorar, quais os ídolos do meu coração que eu preciso vencer, para ter essa intimidade com o Senhor. Mas eu preciso, como diz Tiago, pedir com fé. Não é um pedido qualquer, não é o pedir por pedir, mas é pedir com a firme confiança de que o Senhor vai agir. Ele age. Se é para duvidar, é melhor não pedir, conforme diz Tiago. E aquele que duvida, e Tiago está preocupado com isso, ele diz, aquele que duvida é comparado à onda do mar, impelida pelo vento. O vento muda a direção da onda. E assim somos nós. Se não temos fé, certamente vamos bater em portas erradas, porque somos impelidos pelos ventos. É preciso manter-se firme, perseverante. Tiago também diz que aquele que duvida é comparado a uma pessoa de ânimo dobre, alma dupla, coração dividido, ora para cá, ora para lá, como a folha de papel que você dobra e tem duas faces. Não é assim. A fé nos leva a sermos íntegros, inteiros. E quando nós pedimos, volte ao texto aí no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Talvez você tenha aprendido que impropérios são insultos, ofensas, e às vezes sinônimo de palavrões. Ele disse impropérios, insultos. Mas o que está fazendo isso aqui? O que significa esse? E nada lhes impropera. Aqui está dizendo o seguinte: improperar aqui é criticar, censurar. Está dizendo que você pode pedir a sabedoria com fé e Deus não vai censurar você. Deus não vai criticar você. E no original, está dizendo que Deus não lança no rosto. Você pode pedir que Deus não vai jogar na sua cara, na nossa linguagem. Quando você faz um favor e você joga na cara da pessoa, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Mas peça com fé, crendo que Deus ouve a sua oração. E eu quero concluir com algumas observações a respeito de provações. Lembrando que cristãos e não cristãos, discípulos e não discípulos de Jesus passam por tribulações. Ambos estão sujeitos a pestes, a doenças,
a acidentes. Por exemplo, quando cai um avião, certamente nesse avião há cristãos e não cristãos. Quando há desastres e acidentes de grandes proporções, há cristãos e não cristãos. Ambos passam. Então, mas qual é a diferença? A diferença, o que faz a diferença é como nós enfrentamos essas provações. Como enfrentar as dificuldades. Temos dito que aqui, domingo após domingo, e vocês têm visto na mídia, passamos por um período difícil do nosso país. Temos que clamar ao Senhor para que Ele olhe com olhos de misericórdia para o nosso país. Mas temos que tomar providências também. O que você tem feito com sabedoria para minimizar os efeitos da crise na sua vida? Busque sabedoria no Senhor. Uma outra observação, lembrando que Tiago trata das provações enviadas por Deus para nos aperfeiçoar. E aqui eu quero dar uma palavra para aqueles que estão sofrendo, passando por provações, por causa de erros, por causa de escolhas erradas, por causa de pecados. Estão sofrendo as consequências do pecado. Eu quero dizer a vocês, há esperança para vocês também. Há esperança. Mas o caminho começa pelo arrependimento. Reconheça que você errou. Reconheça que você fez a escolha errada. Reconheça que é seu pecado. Arrependa-se e peça perdão, porque o nosso Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Peça perdão. E mais ainda, preste atenção naquilo que você está passando. Busque a sabedoria do Senhor. Quais as lições que você precisa aprender desse período pelo qual você está passando? Busque a sabedoria no Senhor. Deus, por quê? Me ensine, Senhor. Eu não quero passar em brancas nuvens durante esta tribulação. Eu não quero passar reclamando. Eu quero aprender, porque eu quero me aperfeiçoar. Peça. Uma terceira observação. As provações têm um caráter pedagógico, ensino e aprendizagem. Por isso nós não devemos reclamar das provações, nós devemos nos alegrar, porque o alvo é o nosso crescimento. Isso é motivo de grande alegria, porque isso nos levará a uma fé mais madura. Deus deseja tirar de nós aquilo que impede o nosso crescimento. E a aprovação nos leva a sabermos o que está impedindo o meu crescimento. Se Deus fizesse isso na minha vida de uma só vez, eu estaria perdido. Por isso que Deus sabe o quanto nós podemos suportar. Deus sabe o quanto nós podemos suportar. Por isso eu quero dizer a vocês que estão passando por momentos difíceis. Isso tem fim. Isso acaba. Vai ser resolvido. Está difícil, está doendo. Mas tenha fé. Peça a sabedoria com fé. Não desista. Não desista. Porque você está sendo moldado, depurado, como ouro, como diz esse texto de 1 Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, aguçados, cutucados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo. Isso pelo qual você está passando vai redundar em honra, em glória e louvor ao nosso Deus. É motivo de alegria, portanto. E para finalizar, eu quero dar uma razão que não está naquele trecho que nós lemos. Está aí no livro de Tiago. É uma razão escatológica, futura. Não é para agora,
mas é para o futuro. E eu acho que essa é muito bonita, é muito linda. Por isso eu quero terminar lendo este texto de Tiago. Bem-aventurado, muito feliz. Bem-aventurado não é uma felicidade qualquer, muito feliz o homem que supera com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida. Há uma coroa da vida para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique firme durante as provações, porque Deus está com você nesse período. E quero convidá-lo a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pai, nós sabemos que a esperança do discípulo se realiza na esperança que há em Jesus Cristo. A esperança é Jesus Cristo. E nós pedimos nesta hora, Pai, tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas eu peço, Deus, que o Senhor olhe para o seu povo que aqui está, para aqueles que nos assistem à distância, que o Senhor olhe por eles, por todos nós, e nos dê, Senhor, aquilo que não temos, as forças, nos dê a perseverança para continuarmos firmes nessa luta, sempre louvando o Teu nome, o único que deve ser louvado e glorificado, o nome poderoso, o nome tão suave de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.